falando inclusive sobre essa coluna da Dani Lima, que é muito, e está entre as mais lidas hoje, a Dani Lima, a nossa apresentadora aqui do Frente a Frente, e também do Frente a Frente e também do All News, segunda edição. Ela escreve, a coluna dela é uma das mais lidas neste momento, e é muito interessante que é o seguinte, é a economia. Trump quer manter o Estreito de Hormuz comercial ao minar o PIX. O que a Dani escreve aqui na coluna dela? Os dirigentes do Banco Central avaliam que o presidente dos Estados Unidos tenta bloquear a criação de corredores multilaterais de grandes negociações comerciais sem o dólar como moeda intermediária. A criação de vias diretas de comércio exterior com base em moedas locais e sistemas administrados pelos poderes públicos tiraria o poder do Estreito de Hormuz financeiro que os americanos controlam hoje, com o dólar como moeda padrão de negociação. E, segundo aqui a coluna da Dani, é justamente esse o ponto que foca também na história do PIX, né? Na avaliação desses dirigentes, ele quer frear esse avanço de criação, o que ganhou, né, o coração do Brasil. Então, o PIX é o queridinho, eles estão nessa movimentação, esse é um foco de preocupação do governo e, ao mesmo tempo, um foco também da oposição, né? Porque eles estão com aquela bandeira lá, o PIX é nosso, né? Tanto o Lula quanto até mesmo o próprio Flávio Bolsonaro falou, mas foi meu pai que colocou o PIX na rua. O professor Trevisan está aqui, quero ouvi-lo também. Eu joguei aqui para o professor Schneider e para o Josias essa situação do PIX e das negociações. O Brasil está negociando bem? É essa pergunta que lhe faço, né? Em primeiro lugar. A gente viu em outras negociações, e já falamos sobre isso aqui, o quanto o governo Lula tem sido eficaz, né, professor Trevisan, a lidar com esse cara que é o Trump, que a gente sabe que não é uma coisa fácil. E tem sido paciente, tolerante, né? Nessa situação agora, em tentar evitar essa tarifa que pode chegar, que nem o Josias falou, a um índice maior do que a intenção de voto do Flávio Bolsonaro. Eu estava vendo, ficou bombando essa sua coluna, Josias, na sexta-feira. Sexta não, na quarta-feira aqui, já me perdi. Professor Trevisan, o que o Brasil pode ceder nessa negociação? O que é inegociável? E o Brasil está indo bem? Tá sem som, é lá. Abre para mim aí, por favor. Agora vai. É o seu som, professor. Dá o on aí pra gente. Aperta o botãozinho aí. Exatamente. Vai, agora Exatamente. Foi. Vai. Agora vai. Agora vai. Hoje a bruxa tá solta, desde cedo. A gente segura a bruxa, não tem jeito. Aqui a gente vai fazer o All News acontecer de qualquer maneira. Depois da câmera do Josias, só com o meu som, a bruxa está solta. Prende a bruxa. É mais ou menos isso que precisa fazer com tudo que está sendo ameaçado, prender a bruxa. Né? Se a gente olhar com alguma calma para o que o professor Schneider e o Josias estavam mencionando, nós estamos vendo uma escalada. Né? O Josias lembrou muito bem que em toda a digressão das tarifas, o PIX aparece 20 vezes. É esse o ponto. As tarifas é só o cenário. A tarifa é só boi de piranha. Nós temos que entender isso. Tá? Tarifa, quando a gente olha para elas, a primeira coisa das tarifas é que os americanos, aquilo que interessa diretamente para eles, que eles não podem abrir mão, eles já tarifam café, carne, cereais, minério de ferro de um tipo, principalmente a aeronave da Embraer. Então é industrializado e commodity, aquilo que eles não têm alternativa. O que eles têm alternativa, eles querem taxar para sentar na mesa para negociar. Vai de equipamento de engenharia civil, cal, cimento, máquina, todo tipo de madeira. Tem 10 itens. Isso aí eles querem pôr 40% de negociação, 40% de tarifa. De alguma forma, quando a gente... Porque é 25 mais 10 mais 2, né? Vai quase a 40%. Eles estão oferecendo isso por quê? Né? Por que eles salvam a parte deles e depois eles fazem a tarifa pesada porque eles querem sentar para negociar? O alvo, Fabíola, é o que você está discutindo, é PIX.
Eu acho que a gente devia lembrar como é que você abriu o programa comentando especialmente a coluna da Daniela Lima. O Pix não é só Pix. O Pix é um jeito de você mexer com a hegemonia do dólar no mundo. Opa! A sacada é boa, hein? Quando você pega o que o Josias disse, quando você pega 170 milhões numa população de 207 e cria para eles uma moeda específica de negociação, você está ensinando. O técnico que criou isso está abrindo na África, está ensinando uma série de situações em que aquele equivalente geral chamado dólar perde força. Nós podemos falar qualquer coisa dos americanos, menos que eles são bobos. Eles estão percebendo muito bem o quanto o PIX é muito perigoso para a hegemonia financeira do dólar. Eu vou repetir. Nós temos que a coluna da Daniela foi no ponto. É isso aí, gente. Os americanos estão se protegendo exatamente daquilo que é a grande força para eles tomarem conta do mundo. As negociações ainda, 70% das negociações ainda são feitas em dólar, mas estão se criando alternativas, estão se criando mecanismos, aquilo que os economistas chamam de meios de pagamento, alternativos a meios de negociação, alternativos ao dólar. Os americanos puseram as barbas de molho. É disso que nós estamos falando. É lógico que para continuar a garantia daqueles que não vão fazer isso, eles precisam das big techs. Eu vou repetir, as coisas estão juntas. Para você entender melhor por que eles estão atacando tanto o PIX, é porque eles estão sentindo ameaça para o dólar. Para proteger quem não ameaça o dólar, eles precisam das big techs atuantes sem regulação. Uma coisa liga na outra, Fabíola. O Josias tem toda a razão de chamar a atenção para o fato de que 170 milhões, são 170 milhões ensinando outros. Olha o que ele contou. Estão na África. Tem país na Ásia cobiçando isso. Como é que fica com o dólar como denominador comum? Quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha que entender melhor o esquema para enfrentar. O esquema para enfrentar passa exatamente por você. Sabe aquela história da cenourinha? A cenourinha é, né, para você acomodar para o burrinho continuar andando. Olha, hein, nós podemos negociar pesado com vocês. Nós podemos cortar o que vocês vendem. Não podem. O Brasil não cedeu. A tua pergunta, o Brasil está negociando bem? Tá. Porque aonde pode doer para a gente nas nossas exportações, nós estamos buscando outro fornecedor. E encontrando, Fabíola. A Ásia inteira quer comprar carne brasileira. Isso, a China não abriu de graça isso. Os produtos brasileiros encontraram outros mercados. O fato de nós fazermos coligação com a União Europeia, a União Europeia quer da gente coligação principalmente com produto industrial. Quer dizer que aquelas, de certa forma, cadeia produtiva integrada com os americanos, nós podemos fazer com os alemães. É tecnologia de segundo... É tecnologia, não é a super tecnologia, mas é avançada. Então nós podemos, de alguma forma, nós estamos bem na fita. E, de certa forma, isso preocupou os americanos. Se isso aí vai significar voto, nós vamos ter que esperar até setembro, outubro para saber disso. Tem cheiro que vai, né? Porque mexer com uma atitude nacionalista é difícil. É um erro político grave, é um erro eleitoral grave, né? Todo mundo entende bem, na minha casa mando eu, não é outro que manda na minha casa. Todo mundo entende. É como disse o Josias, do mais humilde ao mais abastado. Todo mundo entende. Então, é nesse quadro que a gente olha, está indo bem, e nós precisamos entender diretamente, de uma forma bem clara, qual é o ponto central. O ponto central é dólar. O ponto central é nenhuma ameaça à hegemonia americana.